sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Josi e hoje eu vou entrevistar a professora Xana Lin, de Chapecó, Santa Catarina. Olá, professora Xana, tudo bom? Olá, Josi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Seja bem-vinda. Conte a sua história. Quem é a professora Xana Lin? Bom, eu sou Xana Line Perincita, eu tenho 39 anos, sou mulher e sou professora. Eu nasci em Constantina, no Rio Grande do Sul, mas eu fui criada numa cidade chamada Marau, também no Rio Grande do Sul. São cidades bem pequenininhas, interioranas, então a minha infância foi bem tranquila, brincando na rua, sem aquelas preocupações com segurança que a gente tem hoje em dia, né? Então eu tive uma infância bem tranquila, bem pacata, brinquei muito na rua com os meus amigos, cresci com um irmão mais novo, que eu ajudei a cuidar desde sempre. A minha mãe ainda mora em Marau, toda a minha família ainda mora lá, então é uma cidade que eu visito bastante. O meu pai faleceu quando eu tinha 24 anos, mas eu pude conviver com ele toda a minha infância e adolescência, né? Tive a sorte de poder conviver com ele. E meu pai e minha mãe são minhas grandes referências de vida, né? Que eu carrego muitos exemplos de como levar a vida, de como tomar decisões, de como alcançar meus sonhos. Tudo isso eu carrego desses exemplos que eu tive da minha família. Hoje eu resido em Chapecó, desde 2014 eu resido em Chapecó. Me mudei para cá com meu companheiro, Diogo, que me acompanha. Eu sou formada em Química pela Universidade de Passo Fundo. Química é uma das minhas grandes paixões. Quando a gente entende que tudo no mundo é química, começa a ver a vida de uma maneira mais simples. Eu tenho especialização também em análise e controle químico pela Universidade de Passo Fundo e atualmente eu sou professora de projeto de vida aqui em Chapecó, de química. Eu trabalho também como formadora do Instituto Iungo, na formação de professores para diversas redes, e trabalho com projetos de vida numa especialização em aprendizagem criativa na PUC Minas. Então tenho diferentes atividades, mas todas ligadas à área da educação. Aqui em Chapecó eu trabalho na Escola de Educação Básica Tancredo de Almeida Neves, que é uma escola estadual que atende só o ensino médio, então eu trabalho só com jovens, adolescentes e jovens, e nessa escola então eu trabalho com química e projeto de vida. Que bom que você está aqui no canal, professor Conte a Sua História, para assistir mais um vídeo. Aproveita, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se não é inscrito, inscreva-se e fique à vontade para curtir. Ótimo! O projeto de vida é um componente curricular, não é isso? Isso, na educação básica é um componente curricular, 2 aulas por semana. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre projeto de vida, como iniciou, você quer trabalhar, como foi? O projeto de vida apareceu na minha vida sem querer. Eu fui escolher aulas, né, naquele ano, escolhi aulas de química e atrelada a essas aulas de química tinha 2 aulinhas de projeto de vida que eu não tinha me atentado. Então, quando eu cheguei na escola e percebi que tinham essas 2 aulas de projeto de vida, eu me apavorei. Eu fiquei bem assustada. Eu não conhecia o componente, né? Eu não conhecia as bases teóricas desse componente, não entendia o que eu deveria ensinar para os estudantes nesse componente, né? Eu lembro de dizer para minha gestora como é que eu vou ajudar os estudantes a projetar a vida deles se nem eu tenho um projeto para minha vida, né? Então eu tive uma grande preocupação, mas aí isso foi em 2017. E aí no decorrer daquele ano, a Secretaria de Educação de Santa Catarina forneceu formações presenciais e à distância para os professores. Para além dessas formações, eu fui buscar bases teóricas, conhecimentos, artigos, livros, cursos online para tentar entender o que era esse componente. E quando eu comecei a entender o potencial que esse trabalho poderia gerar na escola, eu comecei a ficar um pouco mais tranquila, comecei a me tranquilizar. E aí, no dia a dia da sala de aula, fazendo junto
junto com os estudantes, eu sempre deixei bem claro para eles, olha, meu primeiro ano trabalhando com projetos de vida, a gente vai construir juntos esse componente. Então, construindo com eles, passo a passo, aula a aula, projetando esse componente, eu compreendi o papel dele dentro da escola, dentro do currículo, e quando percebi também o impacto que ele tinha nas minhas aulas de química, eu também comecei a valorizar mais. Quando eu percebi que trabalhar com os projetos de vida dos estudantes mexia também com a forma como eles viam a química e os outros componentes, eu acabei compreendendo melhor o sentido desse componente no currículo. Você acredita que o componente projeto de vida, ele pode dar ao estudante um desenvolvimento integral da maneira que o professor irá dar aula? Pode ter o desenvolvimento desse estudante? Eu acho que é um conjunto, né? Eu venho de uma formação que me preparou, a minha formação inicial me preparou para formar o cognitivo do estudante, né? E o projeto de vida aparece nesse novo ensino médio como uma forma a mais de mobilizar outras esferas, outras dimensões do estudante, né? Lá na química a gente trabalha muito com o cognitivo, em projeto de vida a gente usa esse cognitivo para trabalhar outras dimensões. No geral, em projeto de vida a gente trabalha com 3 dimensões, a pessoal, a social e a profissional. Muita gente acredita que projeto de vida é projetar para o mundo das profissões, quando na verdade a nossa vida não é só a esfera profissional, né? Mas então o projeto de vida tendo como base a dimensão pessoal, social e profissional, acaba desenvolvendo habilidades que vão cooperar, que vão auxiliar nesse desenvolvimento integral. O projeto de vida sozinho não vai, né, fazer milagre, mas ele está ali como mais um componente para colaborar com os demais nesse desenvolvimento, desenvolvendo habilidades e trabalhando com questões que às vezes os outros componentes não dão conta de trabalhar dentro da escola. Você pode falar um pouco como você faz? Como você elabora as suas aulas? Preparar a aula de projeto de vida não é uma tarefa fácil, né? Porque a nossa formação inicial nos preparou para outro tipo de aula, outro tipo de planejamento, né? E outro dificultador é que, mesmo a gente tendo um currículo orientador, né? E documentos que ajudam a gente a planejar a aula de projeto de vida, a aula em si varia muito de turma para turma, de escola para escola, porque projeto de vida dialoga diretamente com os jovens que estão ali, né, com os problemas que eles enfrentam, com as suas realidades. Então, a aula que eu dou para uma turma em uma escola nunca vai ser a mesma de uma aula em outra escola. Então, e esse é um dificultador, porque no início do ano, por exemplo, a gente não sabe quem são os jovens que estão ali. Então, tem todo um trabalho de descoberta, de, né, detecção de quais são os desafios que esses jovens enfrentam, de como eles encaram os seus projetos de vida, em que pé está esse desenvolvimento de projetos de vida, né? Então, esse é o ponto inicial, esse mapeamento do que os jovens trazem para si, para sua vida e de planos para o futuro, né? A gente sempre tenta partir da realidade deles e das necessidades deles. Então, por exemplo, na minha primeira série desse ano, a gente iniciou com a temática Aprendendo a Aprender. Então, a ideia é que a gente compreendesse como é que o nosso cérebro funciona durante a aprendizagem, né, para se beneficiar com esse conhecimento, é claro, levando em consideração o nível de desenvolvimento, né, primeira série do ensino médio. Mas aí, nessas aulas onde a gente estava estudando como é que o cérebro funciona, como é que se dá a aprendizagem, eu já detectei que tem estudantes que utilizam o mesmo método para estudar todas as disciplinas, todos os componentes. E a gente sabe que estudar matemática é diferente de estudar história, por exemplo, né? Então, o próximo passo, a próxima atividade, a próxima sequência didática vai ser em torno dessa questão de métodos de aprendizagem, de métodos de estudo. Tô pensando em colocar eles em pequenos grupos para discutir métodos de estudo e que eles possam um aprender com o outro diferentes métodos. Então, não estava no meu planejamento inicial trabalhar com métodos de estudo, mas percebi que eles precisavam disso para poder avançar.
E na primeira série do ensino médio, trabalhar com a aprendizagens deles na escola faz muito sentido para significar o que eles estão vivenciando dentro da escola, né? Muitos se perguntam por que eu estou estudando matemática, por que eu estou estudando isso em inglês, por exemplo. E nas aulas de projeto de vida a gente consegue significar tudo isso através de atividades como essa, né? Isso que você acabou de dizer faz todo sentido. Há um tempo atrás, quando eu dava aula no ensino médio, eu terminei fazendo uma substituição de algumas aulas do professor de matemática. Eu não sou professora de matemática, e era na 7ª série na época. E na época eu estava trabalhando com eles expressão algébrica. E eles me perguntaram, professora, para que a gente vai estudar isso se a gente não vai usar? E eu não soube responder. Hoje eu responderia diferente, mas eu falei, olha, eu estou passando o que tem aqui no currículo, que eu tenho que passar para vocês. Hoje eu responderia diferente, mas essa questão de trabalhar a realidade do estudante é muito importante. Eu acho que o interesse dele é maior. Com certeza. Quando ele começa a perceber o sentido de estar ali, o sentido de estudar todos esses componentes diferentes e esses conhecimentos em química, por exemplo, a gente tem muito disso, estudantes perguntando para que precisa saber disso, né? Quando ele começa a ver sentido, não só para utilizar na vida, que também eu tenho uma questão com esse utilitarismo do conhecimento, que nem tudo a gente usa, mas tudo que a gente aprende é para o nosso crescimento, né? Então, com outras conexões, de repente, esse conhecimento se torna maior e nos desenvolve ainda mais. E aí, quando o jovem começa a perceber isso, é muito bacana, porque ele começa a se corresponsabilizar pela aprendizagem dele. Ele entende que não é só o professor passar conteúdo, passar atividade, que ele também pode sugerir atividades, que ele também pode ir buscar fora, que ele pode contribuir com as aulas, principalmente nos aspectos tecnológicos, né? Então, é muito bacana essa relação e muda mesmo a relação entre professores e estudantes na sala de aula. Como o projeto de vida, ele dialoga com as outras disciplinas? O projeto de vida, ele acaba utilizando objetos de conhecimento das outras disciplinas para desenvolver habilidades. Então, por exemplo, nessa atividade Aprendendo a Aprender, a gente utiliza muito elementos das ciências, da biologia, da química, para trabalhar a neuroaprendizagem. Em atividades, por exemplo, onde a gente determina recortes sociais, onde ele tem que analisar a sua realidade e transformar ela. A gente utiliza muito elementos lá da sociologia, da filosofia, da história, da geografia. Então, são objetos de conhecimento dos diversos componentes que acabam entrando nas nossas aulas para o desenvolvimento das habilidades. Essa semana eu estava conversando com uma professora, ela é professora de geografia, e na aula de geografia ela também terminou pegando aulas de projeto de vida. E essas aulas, segundo ela tem que trabalhar rochas, está com a cabeça pegando fogo porque não sabe como trabalhar. O que você diria para vários professores que estão aí com a cabeça fervendo, sem saber o que trabalhar, nesse componente curricular, projeto de vida relacionado à disciplina que cada professor trabalha? Eu acho, assim, que independente da temática que a rede adote, independente de qualquer coisa, eu acredito no poder que tem a honestidade com os estudantes, de você chegar para ele e falar, olha, pessoal, as próximas temáticas vamos construir juntos, vamos ver o que a gente precisa estudar, o que seria interessante nesse momento da vida de vocês estudar, conhecer, e a partir da escuta, a gente vai construindo as atividades em uma sequência didática, né? Ou mesmo em conversa com os outros professores, a gente pode detectar, olha, tal turma, o que precisaria se aprofundar, ou que temática seria interessante levar para
para aquela turma. A gente tem sempre temáticas em projeto de vida, temáticas de relevância social envolvidas, né? Então, por exemplo, violência contra a mulher, a questão das desigualdades, são temáticas que sempre acabam surgindo dentro de projeto de vida, porque faz parte da vida dos estudantes e da nossa vida também, né? Então, eu acho que se tivesse, assim, que dar uma dica de como começar a planejar projeto de vida, começa pelo que o estudante precisa, tendo uma conversa com eles, assim, bem honesta, tentando buscar elementos para compor essas aulas. Com certeza, se o professor ele está perdido, ele tem que se achar dentro da sala de aula, né, com os próprios estudantes, né? Agora vamos mudar um pouquinho, já falando, eu acho que as pessoas que irão assistir esse vídeo irão entender o que é o componente curricular projeto de vida, porque você não é a primeira professora que vem aqui falar de projeto de vida. Eu vou trazer vários professores com várias temáticas diferentes de projeto de vida. Eu acredito que até abril eu vou estar trazendo o professor com essa temática projeto de vida, porque às vezes as pessoas, projeto de vida é uma disciplina, sabe? Tem muitas dúvidas ainda sobre esse componente curricular, que é novo, né? Ele surgiu em 2017, né? Aqui em Santa Catarina começou em 2017, mas conversando com alguns profs e outras redes, eu acho que tem redes que já trabalhavam com a ideia de projeto de vida, mas não como componente, que já trabalhavam de forma transversal. Eu sei que no Rio Grande do Sul, por exemplo, o projeto de vida aparece como componente desde o ensino fundamental, o que eu achei bem bacana, né? Por que só no ensino médio pensar no futuro, pensar no papel da escola? Por que não começar desde os pequenininhos, né? Então, acho bacana a ideia de trazer projeto de vida desde o ensino fundamental. Eu acredito que seria até da educação infantil, porque é a base de tudo. As pessoas não dão nenhuma relevância para a educação infantil, mas a educação infantil é a base, é onde tudo começa. Mas começou no ensino fundamental, já é importante, né? Quem sabe eles não possam estudar e voltar um pouquinho, né? Mas me diga, se você fosse escolher uma profissão hoje, você seria professora? Eu não me vejo fazendo outra coisa da vida, né? Desde criança eu sabia que eu queria ser professora, eu só não sabia do quê. Aí foi na terceira série do ensino médio, depois de uma aula de uma professora maravilhosa, a professora Tânia, eu saí da aula e disse, vou fazer química, vou ser professora de química. Eu já tive a oportunidade de ter outras experiências fora da educação. Durante a faculdade eu trabalhei no comércio, eu já trabalhei em licenciamento ambiental, já trabalhei em laboratório, mas foram todas experiências, assim, não é algo que eu queira fazer para sempre, que está no meu projeto de vida. Eu quero estar em sala de aula, eu quero estar no meio dos jovens, aprendendo, ensinando, é isso que dá sentido na minha vida, né? E com relação à formação, a nossa formação inicial, meu curso de graduação, ele era tanto licenciatura quanto bacharel. E pensando agora, a maior parte dos meus colegas não seguiu para a área da educação, seguiu para a área laboratorial ou algo do tipo, né? E que bom seria se todos tivessem seguido para a área da educação, porque precisamos muito de professores qualificados na nossa área. Sim, com certeza. Olha, eu vou prestando atenção, quando conversamos jovens, eu vejo que eles não querem ser professor. Isso é preocupante. Verdade. Tem pesquisas que saíram recentemente com jovens de ensino médio mostrando que a maioria realmente não vislumbra assim, nem a ideia de chegar perto da educação, né? E os poucos
que optam, pelo menos na minha escola, os poucos que optam por essa área encontram bastante dificuldade com relação a horários, pedagogia que normalmente é de manhã e o pessoal precisa trabalhar. Então, se fosse um curso noturno, talvez daria para conciliar melhor, né? Então, é uma série de dificultadores que acaba impactando na educação, na escola mesmo, né? Porque a falta de professores já acontece, já é uma realidade e é um problema que tende a se intensificar cada vez mais. No meu ponto de vista, ninguém substitui o professor. Podemos ver isso no período da pandemia, que os pais não aguentavam mais com as crianças dentro de casa, porque eles passaram a ser o professor ali, né? As crianças tendo aula online, e você não vai deixar uma criança de 8 anos sozinha na frente do computador. Então, a criança de 8, 9, 10 anos precisa de alguém ali do lado. E os pais sentiram a falta do professor. Eu acredito que o estudo online, ele é bom, mas ele ainda não substitui o professor na sala de aula. Precisa de um mediador, né? Precisa de alguém para ajudar o estudante a fazer as conexões. Quanto menor o estudante, mais evidente fica isso, né? E precisa também das relações que tem em sala de aula, né? Que boa parte das aprendizagens que a gente carrega da escola não vem só dos conteúdos, né? Vem de todas as relações com o professor, aqueles adultos de referência que estavam lá para nos ajudar, as relações com os colegas. Tudo isso é aprendizagem que a gente carrega até hoje, né? E os nossos jovens foram privados aí 2 anos em função da pandemia, né? Estão sofrendo muito ainda com isso. Eu acho que vai alguns anos para a gente se recuperar totalmente desse período. Para dizer a verdade, a educação, ela não estava boa. Com a pandemia, ela agravou. Não só foi a pandemia que agravou a questão da educação no Brasil. Ela já estava na UTI e terminou ficando mais tempo devido a esse período que nós, as crianças, ficaram fora da escola. Eu vejo que muitos jovens ainda têm transtorno devido a esse período que ficaram fora da escola. Transtorno de ansiedade. Muita coisa aconteceu nesse período, porque você sabe que muitos dos nossos estudantes, eles não saem para outro lugar. É apenas a escola. A escola ali é o shopping, a escola é tudo ali. Para aquela criança, para aquele adolescente. A escola ficando fechada, isso agravou. Essa é uma realidade na minha escola, é uma escola de periferia, é na periferia de Chapecó, longe do centro, e no centro tem o shopping, tem cinema, tem teatro, tá tudo no centro. Então, os meus estudantes costumam ficar só no bairro, porque é muito longe. E a gente escuta, em projeto de vida, tem muito essa escuta, e isso acaba aparecendo muito nas aulas, esse isolamento, né, essa falta de interação. Muitos jovens parece que desaprenderam a interagir com os outros. Então, no momento de conflito, eles explodem, não conseguem mais se controlar. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho de reensinar o jovem a lidar com as suas próprias emoções para conviver em sociedade de uma forma pacífica. Tá tudo muito aflorado ainda, né? E vai mais uns anos para a gente voltar ao normal. Eu percebo também o imediatismo das pessoas, tanto dos adultos quanto das crianças e adolescentes, afloraram nesse período. E continua, porque quando a criança fala é para você ir imediatamente. Eles não estão ainda conseguindo esperar. E tem que ser feito um trabalho nessa questão da espera, né? Verdade. E isso também vai muito da forma como a pessoa utiliza as redes sociais também, eu vejo, né? Porque na pandemia, os jovens enviavam mensagem pelo WhatsApp e a gente queria responder na hora para ajudar eles a fazer as atividades, enfim, e acabou dando essa sensação de que o professor está disponível o tempo inteiro, 24 horas por dia, que na sala de aula o professor é só de um estudante, que não tem 50 alunos para atender, né? Mas é um trabalho de formiguinha mesmo, que tem que ser feito, que tem que ser encarado pela escola, porque se a escola não fizer esse trabalho, ninguém mais vai fazer. Mas
mas aos poucos a gente chega lá. Isso aí. Agora me diga, o que deveria mudar na educação? Muitas coisas. Eu acho que todo professor já deve ter feito uma listinha mental de mudanças necessárias na educação. Eu acho que quando a gente estuda, né, mais a fundo a aprendizagem, os processos de aprendizagem, a gente percebe que muita coisa que acontece na escola não ajuda no desenvolvimento do estudante. Por exemplo, os tempos das aulas, né, as aulas serem fragmentadas. Numa manhã, tem dias que os meus alunos têm 7 aulas em uma manhã, 7 componentes diferentes em uma manhã. Eu considero impossível aprender 7 componentes em um curto espaço de tempo. As aulas começarem muito cedo, terminarem muito tarde, né? Tudo isso já tem estudos comprovando que não ajudam no desenvolvimento e mesmo assim a escola funciona nesse formato, né? A questão da falta de profissionais na escola também, tanto dentro e fora da sala de aula, eu acredito que muito fora da sala de aula é uma problemática. Toda escola deveria contar com psicólogos, nutricionistas, orientadores, né, um conjunto de profissionais que contribuem com a educação naqueles papéis, naqueles conhecimentos que o professor não tem. Então, eu acho que, né, essa seria uma mudança também possível de ser feita. E a questão da valorização, né, dos profissionais da educação, não só dos professores, mas de todos os profissionais envolvidos na educação, que isso passa muito por uma mudança de valores da nossa sociedade. Né? A gente sempre ouve falar que a educação é essencial, que a educação é primordial, mas no dia a dia a gente não percebe a valorização da educação, no sentido de que tudo é mais importante do que a educação. Parece que todas as outras coisas são mais importantes do que o estudar, do que o aprender, do que o se desenvolver. Então, eu acho que são essas questões assim que me vêm à cabeça que precisariam mudar, e todas elas passam por uma questão de políticas educacionais de longo prazo. Né? Enquanto a gente tiver políticas educacionais que vão mudando de tempos em tempo, porque muda governo, entra governo, aí muda tudo. Acho que precisa se criar uma política educacional de longo prazo, com uma visão holística da educação, com uma visão de futuro mesmo. Que tipo de sociedade a gente quer no futuro e começar a promover as mudanças que a gente precisa. Eu concordo com tudo isso que você mencionou. Às vezes, um projeto está dando certo, aí troca de política, muda aquilo. Isso vai de encontro com o que você falou. Se está dando certo, por que mudar? Não continua, né? E muitas vezes essas mudanças vêm no meio do trabalho do professor. A gente passou aqui em Santa Catarina por uma questão assim que não precisava a gente ter passado, de mudança no sistema de avaliação quase no fim do trimestre. Quer dizer, o professor fez todo um trimestre de avaliação, chegou no final, mudou tudo. É um estresse que é gerado, que não haveria necessidade de ser, né, gerado, que acaba causando mal-estar e desanima o professor, né? Com certeza. O professor é a única profissão que leva trabalho para casa. Verdade. E bastante. Muita atividade, muito trabalho, muito mesmo. Agora, o que é ser professor nos dias de hoje? Ser professor nos dias de hoje, acho que é saber que o conhecimento cognitivo não é o suficiente, é saber que você vai contribuir para a formação integral do estudante, mas não é você que vai formar o estudante, porque com você ou sem você, o estudante vai se formar, ele vai se tornar um adulto, mas que você tem o poder de contribuir para a formação desses estudantes com toda a tua experiência, com toda a tua experiência de vida, isso pode ser levado para a sala de aula e pode contribuir com a formação dos estudantes. Então, acho que é essa a definição. Ser professor é saber que você vai contribuir com a vida de muitas pessoas. Ótimo. Agora você pode deixar uma mensagem para professores, coordenadores, estudantes, toda a comunidade escolar e para todas as pessoas que irão assistir. Bom, a minha mensagem é que o conhecimento mais importante, mais poderoso que a gente tem é o conhecimento sobre nós mesmos. Então, se conheça,
descubra o sentido da sua vida, faça seus projetos de vida e sejam felizes. Nós nos conhecermos é muito importante, né? Porque se eu não me conheço, eu não posso saber o que me faz feliz, o que me deixa triste. Tudo isso, o ser humano, ele é obrigatório. Eu acho que é um dos principais, de tudo isso é o principal de cada pessoa, é ter o autoconhecimento de si próprio, né? A gente tem que gostar de nós mesmos, do jeito que nós somos, isso é importante, e a partir daí a gente vai aprender a conviver com as outras pessoas. Verdade. E o projeto de vida traz muito essas questões de autoconhecimento, porque como é que eu vou projetar a minha vida se eu não me conheço, se eu não sei que materiais eu tenho para construir esse projeto, né? Então a gente lida muito com reconhecer as suas potencialidades, identificar aquilo que eu sou bom, aquilo que eu não sou tão bom, saber meus limites, para conseguir projetar uma vida onde eu tenha satisfação pessoal e onde eu possa contribuir com outras pessoas também. Ótimo. Para finalizar, você tem redes sociais que você possa deixar? Eu tenho um Instagram que é @Xanaline, e lá seguido eu posto as atividades e projetos de vida, coisas que eu faço na escola, então quem quiser seguir é @Xanaline. Muito obrigada por você ter participado, né? Obrigada a você, adorei o convite, adorei conhecer você, estar com você e conhecer os demais vídeos dos outros professores, adorei o canal. Eu que agradeço, muito obrigada, tchau pessoal e até o próximo vídeo.